Boa tarde, pessoal. Hoje nós tivemos a nossa live de sistema musculoesquelético e sistema visceral. O Insta não colaborou muito, interrompeu um pouco a live, enfim, achei melhor gravar aqui e deixar disponível no YouTube para você, tá bom? Então, você também que não teve oportunidade de assistir, porque estava provavelmente trabalhando, vai poder assistir e desfrutar do que a gente compartilhou aí na live. Bom, eu escolhi falar sobre esse assunto porque é um assunto que a gente tem que ter muito em mente, que é importantíssimo nós sabermos cada vez mais os outros sistemas do corpo, né? A gente que trabalha com movimento já tem um conhecimento aprofundado sobre o sistema musculoesquelético, mas eu chamo atenção na necessidade da gente aprender outros sistemas, e principalmente o sistema visceral. E hoje eu vim falar um pouquinho da relação para vocês, para que você se encante com isso também e que se aprofunde nesse estudo, tá bom? Então vamos falar da fáscia visceral. A fáscia visceral, ela pode ser dividida em duas. Nós temos a fáscia de revestimento, que é a fáscia que está em íntimo contato com a víscera. E temos uma fáscia que está mais para fora, mais externa, que é a fáscia insercional. A fáscia insercional, ela se relaciona com a fáscia insercional de outra víscera, tá? Então, a fáscia de revestimento, ela está muito grudada e íntima com o próprio órgão, e a fáscia insercional, ela vai se relacionar com uma víscera vizinha. Tendo descrito isso, nós vamos falar dos movimentos. Nós temos 3 tipos de movimento. O movimento de mobilidade, que é o movimento de uma víscera com outra víscera. Portanto, no movimento de mobilidade, eu tenho a fáscia insercional de uma víscera atuando com a fáscia insercional de outra víscera. E é importante a gente saber isso, porque a gente sabe que o impacto desse deslizamento repercute no seu sistema musculoesquelético. Por exemplo, tem uma experiência do Tosi que ele mostra que pessoas que estavam com dor na face tóraco-lombar apresentavam um deslizamento do fígado e do rim muito ruim, muito pobre. Isso é evidenciado no ultrassom. Sendo feito manobras para melhorar esse deslizamento, observou-se então que a dor na face tóraco-lombar diminuía. Então, veja você, esse estudo mostra que a mobilidade entre vísceras é importante até para diminuir dor no sistema musculoesquelético, ok? Um outro movimento que nós temos se chama motilidade, que é o movimento intrínseco dessa víscera. Por exemplo, o seu intestino tem um peristaltismo intestinal. E esse movimento de peristaltismo intestinal é chamado de motilidade. O seu estômago também tem um movimento dele, o seu coração. Ou seja, as vísceras apresentam o seu próprio movimento. E esse movimento é chamado de motilidade e acontece na fáscia de revestimento. Tem aí o que nos interessa muito, que é a motricidade, porque é uma víscera se relacionando com um músculo, por exemplo. Então, por exemplo, o rim, ele se mobiliza junto ali com o ilipsoas e com o quadrado lombar. E quando esse deslizamento está comprometido, a gente vai ter uma repercussão no nosso sistema músculo-esquelético. Ou de dor, ou de diminuição do movimento, enfim, fica prejudicado. Então, isso é a motricidade, ok? Agora eu queria falar uma coisa muito profunda, muito importante que eu quero que você anote. As inspirações profundas têm o alto poder de mobilizar as suas vísceras. Então, pessoal, use dessa informação na sua prática. Use as inspirações profundas para mexer as suas vísceras, para deslizar uma víscera com a outra, ok? Eu vou agora evoluir para um outro tópico, que é a fáscia cervical com a relação com as vísceras. A fáscia cervical tem várias camadas, mas a camada média dela vai descer e vai para essa musculatura aqui infra-ioídea. Vai passar aqui pelo osso ióide, tá? A
camada mais profunda, ela passa por trás e ela vem vindo pela traqueia, paratireoide, timo, pericárdio, tá? Então, quando você faz uma inspiração profunda, acompanhada de uma extensão da cervical, essa fáscia se desliza, né? E vai atuar na fáscia do seu pericárdio, no seu pericárdio, aumentando a pré-tensão no pericárdio, tá? Então, é um ótimo exercício para a gente mobilizar e deslizar essa fáscia, essa camada da fáscia cervical, que tem um impacto no seu coração, no seu pericárdio. E a gente sabe que o pericárdio está em cima do diafragma, né? Então, essa relação toda, ela acontece a partir de um movimento da cervical com uma inspiração profunda. Tá? Que é importante você se atentar a isso, que essas conexões, né, que quando a gente faz um movimento de cervical, a gente está tendo esse tipo de impacto, ok? Depois, nós vamos falar da fáscia bucofaríngea, que é uma fáscia que vai descer na faringe, vai descendo pelo esôfago e pelo estômago, tá? E aí, como é que elas se relacionam com o movimento? Quando você posiciona a língua de forma diferente, você vai estar ajudando essa face a deslizar e, portanto, tendo impacto direto na traqueia, no esôfago e no estômago. Então, olha você a importância desse posicionamento da língua ao realizar um exercício. Então, quem sabe, ao fazer a inspiração e a extensão, você pode ainda colocar a língua no céu da boca, né? Para ajudar a mobilização dessa face, ok? Então, essas são as relações cervicais. Uma outra coisa importante sobre essa relação que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós temos o diafragma, mas o diafragma, ele vem na embriologia do septo transverso. Então, quando a gente tem um embrião, a gente tem um septo transverso que tem o coração em cima. À medida que esse coração vai crescendo, esse septo transverso ele vai descendo. E ao descer, ele traz com ele toda essa inervação da cervical, dessa região da cervical, porque nem tem cervical no embrião nesse momento ainda, mas vai arrastando essa inervação, tá? Nervo frênico. E o septo transverso vai virar o diafragma. Por isso, essa relação direta do diafragma com a cervical. Por quê? Porque na embriologia, o posicionamento original do septo transverso era na região que futuramente ia ser a cervical. Quando ele começa a descer, quando o coração começa a aumentar e crescer, ele arrasta essa inervação. Portanto, lá no diafragma, muitos ligamentos próximos ao diafragma têm essa inervação frênica. E muitas vezes, quando o seu diafragma, a sua respiração está comprometida, você apresenta algum tipo de sintomatologia na região cervical. Entendeu as relações, né? Entendeu porque é tão importante você estudar embriologia também? Sobre o diafragma, eu quero falar uma coisa importante para vocês, que é o seguinte: com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, e o diafragma vai perdendo as suas fibras de contrações rápidas, que são responsáveis pela força. Então, a expiração do indivíduo idoso vai ficando muito fraca. E isso aumenta o volume residual dentro do nosso pulmão, né? E faz com que esse indivíduo não consiga fazer uma tosse fisiológica para limpar as vias aéreas. Ele acumula mais muco e pode ficar mais suscetível a inflamações e infecções, tá? Mas, né, é importante, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento para, principalmente nesses indivíduos, dar uma atenção maior para a respiração. Tem aqui uma dica muito útil que eu aprendi com minha professora de yoga, que é o seguinte: você vai pegar 5 minutos, colocar no timer do seu relógio, no seu celular. Durante esses 5 minutos, o seu objetivo é fazer inspirações profundas e expirações profundas. E vai contando os ciclos.
Tem que dar mais ou menos 10 ciclos em 5 minutos. Não é fácil, mas a gente vai treinando. Esse treino vai te ajudando nesse ritmo respiratório e vai te ajudando o trabalho, principalmente na expiração prolongada, que vai perdendo principalmente com a idade. Esse treino, na verdade, ele é ótimo para todo mundo. Eu tenho feito a orientação da minha professora de yoga para a gente fazer, eu tenho feito, e ele tem me dado um benefício muito grande, principalmente nas minhas práticas. Então, quando eu vou fazer a prática de yoga, eu vejo que a respiração está muito melhor, e é por conta disso. Ou quando eu vou correr, a minha respiração está muito melhor. Então, eu acho que é uma respiração muito legal, que todo mundo pode fazer, que vai ser muito benéfica, principalmente nesse momento agora de Covid. Então, vamos lá, vamos fazer essa respiração que vai ajudar, tá bom? Uma outra face que eu quero falar para vocês é da face bucofaríngea, né? Então, o bucinador está totalmente relacionado à face bucofaríngea com esôfago e estômago. E essa fáscia, já falei da língua, né? Tem a ver com a língua. Então, quando você coloca a língua para lá ou para cá, você está usando essa fáscia bucofaríngea. Eu já falei dela, né, gente? Estou ficando louca. Tá. Deixa eu ver se eu já falei de tudo aqui. Ok. Então, eu quero mostrar um modelinho que eu fiz aqui, que ajuda muito os meus alunos a entenderem que quando o meu pulmão infla, quando eu inspiro, meu diafragma desce. Olha. Então, ó, quando eu puxo, ó, o pulmãozinho infla e volta. Então, aqui embaixo é o diafragma, tá? Então, quando na inspiração o pulmão enche, o diafragma desce, tá? É um modelinho simples, mas é legal para o aluno entender que durante a ins, entra ar, pulmão enche, o diafragma desce. Eles ficam confusos, né? Como é que o diafragma se movimenta durante a respiração. Bom, pessoal, então o que eu queria passar hoje para vocês, de mais importante, deixa eu ver se eu falei tudo, era exatamente isso, sobre as fáscias, né? Vamos lá recapitular. Fáscia visceral, que é dividida em revestimento e insercional. 3 tipos de movimento: mobilidade, motilidade e motricidade, tá? Depois, a relação da cervical, né, com pericárdio, né, consequentemente com diafragma. A relação da fáscia bucofaríngea com faringe, esôfago e estômago e o posicionamento da língua durante o movimento. A importância da inspiração profunda para ajudar a mobilizar vísceras. Vou pegar essa dica. Esse exercício que eu falei agora da respiração dos 5 minutos, que é muito legal, principalmente para idosos, tá? O septo transverso, a relação dele desde a embriologia até hoje o diafragma, e por que um desconforto no diafragma gera um desconforto na minha cervical. Isso precisa saber, qualquer coisa você volta aí no vídeo e veja de novo, tá? E o impacto de uma falta de deslizamento entre víscera e víscera, ou víscera e sistema músculo-esquelético, levando a uma dor, podendo levar a uma dor, podendo levar a uma alteração de amplitude de movimento, podendo levar a uma rigidez, e uma coisa que a gente precisa saber, tá bom? Eu pedi para a Débora, que participou da live, postar ao longo desses próximos dias, ela é osteopata, esses exercícios com a cervical que vão ter um impacto com as vísceras. De regra, de uma regra geral, todas as vísceras supradiafragmáticas são bem mobilizadas quando eu trabalho membro superior, cervical e língua. As vísceras infradiafragmáticas são bem mobilizadas quando você trabalha membro inferior, coluna lombar e pelve. Então, é uma dica aí para vocês se nortearem na hora que forem realizar movimentos ou desenhar novos movimentos. Espero que você tenha gostado. Aproveita agora.
Clica aí para você ficar inscrito nesse YouTube, para ser sempre avisado quando eu colocar vídeos novos. Dá um like, ajuda aí, né, as pessoas que produzem conteúdo como eu, tá? E se puder recomendar para um amigo, eu também agradeço. Muito obrigada, gente, e até a próxima.